E fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como começaram esse mês? Começaram com o pé direito? Começaram fazendo história nesse mercado? Entenderam a movimentação do preço? Se alegraram aí com essa volatilidade? Talvez uma certa direção do mercado no dia de hoje? Como extraíram nesse dia de hoje as suas operações, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar tudo aqui que eu fiz, tá? Eu fiz 3 operações hoje, comecei tomando stop ali, mas vou te explicar tudo, qual que foi a minha ideia, o porquê que eu fiz as minhas operações, o que eu estava enxergando no momento, tá? Mas fica aqui até o final desse vídeo. Antes, deixe seu like, comenta, compartilha, não esqueça de se inscrever aqui e o principal, vem conhecer um pouco do nosso trabalho no link na descrição desse vídeo. Você não perde por esperar, você vai aprender, você vai lucrar, você vai entender e você vai estar junto ali de quem vive o mercado diariamente, fechou? Eu postei hoje lá no meu Instagram o print da minha operação e coloquei day trade em empreender no mais alto nível. Aqui você tem que estar com um nível absurdo de concentração, de atenção para você extrair o melhor resultado nas suas operações. Tem que estar atento o tempo todo, não pode vacilar, tem que estar em êxtase total aqui na hora de abrir uma operação. Por quê? Porque senão você vai simplesmente fazer uma boa leitura, mas não vai conseguir extrair o resultado, ou seja, materializar o dinheiro nas suas mãos, tá? Hoje não foi diferente, hoje foi um dia muito atípico, sexta-feira foi absurdo, nós conseguimos ali fazer uma operação muito boa, encaixamos um trade, aumentamos mão, conseguimos desfrutar desse movimento aqui bem legal aqui, sexta não, perdão, quinta, né, sexta foi feriado, e depois desses dias off, voltamos ali. Não vou falar muito dos 5 minutos, que eu sinceramente vou falar pelo que eu enxerguei, tá? Uma coisa que eu gosto de trazer e explicar bastante é, eu tenho a minha leitura, tá? Que certo ou errado é o que eu faço diariamente aqui na frente da tela. É o que eu analiso, é como eu vejo o mercado. Ah, Felipe, mas é porque eu acho que você tomou um stop, você devia ter feito diferente, você devia ter feito assim ou assado. Querido, show de bola. Vamos debater. É essa liberdade que a gente tem lá na sala para, em alguns momentos ali, para conversar, para diversificar essas atenções e buscar essas referências mais corretas, analisando e aguardando. O pregão de sexta-feira para mim foi um pregão muito ruim, porque o mercado subiu, não gosto de dia direcional, também não gostei do pregão de hoje, que também caiu, tá? Se você me perguntar o que você acha das suas operações hoje, Filipão, depois de você ter analisado, depois de você ter fechado esse resultado, eu não gostei. Eu não tô falando aqui, tá, se tá positivo, se tá negativo, eu tô falando que eu não gostei da forma como eu operei no dia de hoje. Eu não me achei ali coerente com o movimento do mercado. Ah, porque você estava comprando, o mercado só caiu? Não, eu não gostei, não encaixei ele talvez a melhor operação. Dia que o mercado vai direcional, eu não gosto tanto. Semelhante ao que aconteceu no pregão de quinta-feira, tá? Você pega o primeiro movimento, mas depois você fica até esperando ali uma certa correção. Essa correção não aparece, o mercado simplesmente continua subindo. E aí, quem gosta de operar continuidade, rompimento, acaba aproveitando muito esse tipo de dia. Hoje, talvez você na parte da manhã, até ali o horário do almoço, talvez teve um pouco de dificuldade, mas depois o mercado ficou direcional. Isso aí eu sei que muita gente sai de um prejuízo, muita gente tira ali boa parte do seu lado negativo ali, entra para um campo positivo bem, tá? Então toma cuidado, tá? Eu tenho uma janela operacional, parte da manhã. Não gosto de ficar exposto ali na parte da tarde, tá? Não tô falando que não tem resultado, mas sou eu. Talvez ali na parte da tarde encaixou uma ou outra operação muito interessante, mas mesmo assim eu não gostei do meu operacional do dia de hoje, tá? Da forma como eu executei as minhas operações. Então, no pregão de sexta-feira, de quinta-feira, eu não gostei, não tinha muito o que falar, eu fiquei até meio sem muita referência. Meu alvo das 3 operações que você está vendo aqui na tela era essa máxima aqui, tá? O mercado não teve força para chegar. Depois, na terceira operação, eu até acreditei que a máxima do dia já era meu alvo ali, mas com um foco muito grande na máxima do pregão de quinta-feira. Então vamos lá. Minha movimentação muito simplista. O pregão, o mercado abriu em linha reta subindo. Eu até falei lá na sala, eu falei assim, ó, presta atenção nessa primeira vela, uma vela careca, o mercado tem que manipular esse candle aqui. Mas foi em linha reta, foi subindo, subindo, subindo. Aí, dito e feito, todos os dias faço o mesmo movimento. Abre, marquei mínima e máxima, analisei essa estrutura e desenhei isso daqui, ó. Essa base da minha operação. Só que aconteceu um cenário aqui muito
ruim para mim, tá? Que foi a correção nos 50%. Eu sempre defendo a teoria de onde está a liquidez. Cadê a liquidez? Eu não sei onde ele está. E a partir do momento que eu encontro uma liquidez, eu tenho uma operação. Só que eu falhei num determinado momento aqui. Meu primeiro trade, independente do certo ou do errado aqui, ele poderia ter pagado, tá? Ele até andou bem, poderia ter saído, mas eu não quis sair. Eu até poderia ter me protegido na proximidade da abertura do mercado à vista, mas eu não fiz. Então não tem que ficar criando justificativas aqui do se não existe, tá? Foi o que eu fiz, eu acreditei, eu segurei e foi isso. O preço abriu e caiu. Tinha deixado no FVG aqui que o mercado tinha tocado e subido, tá? Eu acabei esperando essa um pouco mais de informação aqui, acabou falhando, o mercado foi, eu não executei essa operação e já teria dado meu resultado ali rapidamente. Não fiz. Viu o mercado caindo, corrigiu abaixo dos 50%, testou essa marcação aqui que na hora eu até tinha deixado aqui como uma região de order block de pavio, mas acabei não executando no risco. Falei assim, deixa eu esperar para ver se confirma alguma coisa. E qual que foi a minha leitura dessa primeira operação? Foi, o mercado caiu em linha reta. E eu acreditei que isso daqui foi uma possível, repito, uma possível movimentação de agressão, divergência barra deriva. O preço inverteu. E aí inverteu deixando um micro e FVG, deixando esse FVG, eu falei, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Vou executar, mesmo na proximidade, faltando ali pouco mais de 15 minutos, no mercado à vista. Acabei comprando, o mercado até andou bem ali, né, quase 400 pontos. Minha expectativa era comprar no dia de hoje, porque eu acreditava que o mercado antes de cair tinha que manipular, seja a máxima de quinta ou a própria máxima de hoje, tá? E aqui já estava meu alvo, 730 pontos em média. Obviamente depois dos 500 pontos ali eu já começo a ficar mais atento em proteção, em saída. E acabou que deu a abertura do mercado à vista, o preço simplesmente veio limpar essa liquidez desse fundo duplo aqui. Falei, poxa, que sacana, tomei um stop de graça aqui numa região importante. Não foi nada que o mercado estava confirmando a queda, porque o mercado à vista tentou e não foi. Limpou a liquidez e acabou voltando. Eu falei, então eu vou esperar para ver se dá uma nova oportunidade. Quando eu vi o mercado voltando, eu marquei essa base aqui. Falei, vou comprar aqui nessa base e vou colocar o stop aqui abaixo, porque é onde eu acredito que o mercado vai travar, porque era a vela do mercado à vista. O preço fez que foi. Quando voltou, eu acabei comprando, tá? No fechamento dessa vela mais agressiva, bem aqui nessa região, stopzinho aqui atrás. O preço ficou sambando um bom tempo aqui, né? Veio o mercado americano, eu falei, se o mercado americano impulsionar aqui, eu acabar tomando um segundo stop, vai doer um pouquinho, porque já vai me deixar um pouco negativo, e isso não é legal. Felipe, você tá preocupado com o negativo? Cara, você sabe, tomar stop nunca é legal. Tomar um stop, seja ele barato, seja ele caro, tá? Quando você vê numa sequência negativa e que era o segundo trade, você já fica meio assim. E aí entrou a operação que era a única operação que eu deveria ter feito no dia, que era essa região aqui. Então, um pouco mais de paciência. E essa talvez é a maior lição que eu tiro do pregão de hoje. Esse pouquinho mais de paciência, tá? De aguardar. E às vezes a gente não tem essa paciência, e falo por mim de uma forma muito tranquila, porque às vezes a gente quer pregar paciência, a gente não consegue. Às vezes a gente quer enxergar uma leitura ali e forçar uma determinada operação onde às vezes nem tem. Se você me perguntar, você faria essas duas operações? Eu faria a primeira. A segunda eu não faria. A segunda, depois de muito analisar, foi um trade ali que eu fui um pouco precipitado, deveria ter esperado esse rompimento aqui para justificar essa operação. Ele acabou não acontecendo, mas eu executei. Na hora ali você acaba executando, porque o mercado se resume no que você faz, não é o que depois, eu tomei o stop. Não, eu fiz, agora eu vou usar isso como referência, e amanhã eu vou repetir o que deu certo e vou eliminar o que deu errado, e todos os dias eu tenho que me renovar nesse conhecimento. E aí eu falei assim, eu tenho o FVG, eu tenho a região, eu vou executar, é o meu terceiro trade, e foi dito e feito. Fiz a operação, o mercado me executou com a mesma característica. Até falei com o pessoal, tô acreditando que isso aqui pode ser uma bela de uma divergência, o mercado tá tentando cair, mas não tá confirmando o rompimento. Olha só, a primeira tentativa, pavio, olha a segunda tentativa, pavio, eu já fui executado. Na mesma que eu fui executado, o mercado já inverteu, já abriu o mercado americano ali, jogou o preço para cima, e depois de 2 stops, uma operação de 900 pontos. Por que você está com esse
ponto aqui de onde que foi a saída, porque 900 pontos aqui era o stop de um FVG do gráfico de 5 minutos, que eu gosto muito de observar, falo muito sobre isso, tá? Explano isso demais nas aulas ali, e foi exatamente onde o mercado tocou. Já tinha dado limpo stop, já tinha colocado um bom lucro no bolso ali, e acabou entregando ali uma oportunidade de saída. E eu falei assim, opa, já estou bem desgastado, já tomei 2 stops, tem que ficar um pouco atento nesse quesito aqui. E aí o preço acabou não dando continuidade na alta, acabou revertendo com uma certa força, até tentou uma vez mais subir. E aí você pode observar. Se eu te mostrar que aqui era um ponto de venda, você talvez vai falar, não, sim, tinha que vender, não existe não fazer essa operação aqui. Mas qual o contexto desse trade? Deixa eu apagar todas essas marcações que eu fiz, tá? E vou te perguntar, abertura do dia, máxima do dia, ou seja, o mercado está travado. Se você for buscar informações, você tem um fundo duplo, você tem essa divergência toda que o mercado está, você tem uma quebra de estrutura aqui para cima depois de vir de uma bela de uma liquidez. Pergunta, você venderia o índice nessa região aqui se você não está preocupado em viés de venda? Porque não existe essa venda nesse contexto. Você está numa estrutura que não tem direção entre mínima e máxima, você não sabe para que lado que o mercado vai. Ah, mas é porque ele está subindo, tá bom. No mesmo movimento que ele subiu, ele também devolveu. Ah, mas é porque ele manipulou, então eu tinha que vender. Show de bola. Você tem que vender se você considera isso daqui como uma manipulação, mas precisa de uma quebra de estrutura. Ah, eu usei aqui como quebra de estrutura, essa microestrutura de interna aqui. Bacana, então aí você já começa a ter clareza. E é isso que eu tento sempre passar para vocês. Conte a história do gráfico, seja ela no momento ali ou depois, para você entender o que deveria ter sido feito ou não. Eu, falando por mim, cara, eu não faria essa operação de venda, tá? Eu até, nesse momento aqui, eu até tive que gastar um pouquinho de tempo hoje mais para procurar outras operações, para aumentar um pouco o resultado, mas eu acabei não encontrando. Felipe, você viu essa venda aqui? Eu marco todos os FVGs, marco os order blocks, só que nesse momento aqui eu não vi o contexto de venda. Eu achei o mercado travado nessa hora, independente pro lado que ele foi, tá? Você pode observar, estou te falando de uma operação que deu certo. Não estou jogando aqui um trade só por ter dado certo começar a falar sobre ele. Não mesmo. Vocês não vão ver isso aqui no canal, tá? Porque eu vejo muita gente fazendo isso. O trade que deu certo, o cara vem e começa a explicar que deveria ter sido feito, que se você não fez, você está sendo... você não sabe operar, você isso, você aquilo. Muito cuidado com esse tipo de professor que ensina gráfico pronto, tá? Felipe, mas eu não poderia nessa região aqui usar essa microestrutura aqui para batalhar essa venda? Ah, cara, sinceramente falando, eu também não sou muito fã, tá? Não sou muito fã porque é uma estrutura, por mais que é uma estrutura interna numa região legal, é que uma estrutura que no momento talvez mais te atrapalha do que te ajuda. Porque se você pensar, o lado oposto também tá valendo. Olha o mercado depois que fez esse possível reteste aqui nesse order block de manipulação, olha a microestrutura aparecendo, o mercado retestando uma vez, quebrando estrutura, criando indução e gerando para você talvez essa compra de continuidade. Se você observar os vídeos que eu venho postando as operações, onde eu aumento não, é esse tipo de operação. Quando o mercado dá uma confirmação a favor do meu movimento, uma microestrutura. Só que também acontecem microestruturas de venda dentro da minha operação de compra, ou vice-versa. Se eu estou vendendo, aparece uma microestrutura de compra ali, que muitas das vezes ela é de indução, ela não é de continuidade, tá? Então assim, se você estava olhando compra nesse momento, não venha falar de vendas só porque o mercado não foi ao seu favor, ou o lado oposto. Se você está olhando para compra, não vem falar de vendas só porque você perdeu ali o time de talvez uma operação que em algum momento você fez, mas hoje você não estava olhando. Ah, Felipe, você falou que você não gostou da forma como você executou no pregão de hoje. É porque o preço não foi ao seu favor? Não, é porque em algum momento eu não consegui enxergar a ponta vendedora, porque o mercado não me entregou a venda. Quando efetuou esse rompimento, eu não gostei. Eu avaliei muito essa manipulação e falei, quer saber, Dilma, isso aqui já é o ponto de parada, já chega, não vou ficar mais me desgastando aqui não. O preço veio e manipulou. Cadê uma microestrutura para comprar? Não existe. Aí eu vou ficar forçando uma entrada aqui que não tem entrada de compra. O mercado simplesmente não gerou uma oportunidade. E a venda, mesmo que se eu trace uma microestrutura aqui, eu vejo ele tocando 50% num movimento muito agressivo. Será que você foi fiel
a essa basezinha aqui para executar sua venda, quando viu esse mercado tentando efetuar essa estrutura de queda? Se sim, parabéns, você pegou uma belíssima operação, um movimento até bem agressivo aqui, tá? Bem legal. Dentro de toda a explicação, esse é um trade que dá para fazer de forma muito simplista, olha só, um trade aqui de 500 pontos até a mínima do dia, ou de forma mais agressiva, se você defende aqui, barra aqui, você pega pelo menos uns 800 pontos tranquilo. Então, eu não ouvi esses movimentos. Depois o mercado acabou desenvolvendo aqui, foi caindo em linha reta e acabou encerrando o pregão ali nessa mínima. Se eu for bem preciso aqui na fala, sem falar muito, inventando leitura, eu tenho a mínima do pregão de quinta-feira, eu tenho uma queda e essa possibilidade deriva. Tenha paciência. Tem algumas marcações aqui que eu preciso ficar de olho, um BPR aqui nessa zona, muito interessante, que ele induziu e reverteu. Eu tenho esses FVGs e FVG, eu tenho essa possível indução interna aqui para essa região de venda, talvez a mais interessante. É só ficar de olho. O que o mercado fizer no pregão de amanhã, nós vamos estar atentos para executar. Fechou? No lado oposto, o dólar novamente não anda, cara. O dólar tá um Deus nos acuda, porque o dólar não consegue andar o tanto que o índice anda. São 35 pontos, mas bem difíceis. Eu falava muito mais isso antes, não sei se eu venho falando nesses últimos vídeos, tá? O candle de fechamento do dia não pode ser para mim um candle que rompe um topo ou um fundo, porque isso para mim é candle de leilão, tá? Candle de fechamento é candle de leilão. Você vai observar muito que isso, quando acontece, você precisa ter um pouco de atenção. Esses candles eu acho que eles são muito mais de indução do que de oportunidade. Felipe, mas hoje se eu usasse ele eu teria visto uma região muito importante, que era esse order block aqui, essa zona de demanda, e o preço travou por várias vezes e deu essa belíssima compra, show de bola. Mas eu acho que no contexto geral, o candle de rompimento, depois de um fundo, um topo, na hora que fecha o mercado, é o candle de leilão, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? E se obviamente, se eu for para o gráfico de minuto aqui, desconsiderando o que aconteceu no 5, for lá para o gráfico de minuto, nessa região eu vou ter algumas informações importantes. O preço abriu no dia de hoje, fez essa movimentação, essa tentativa aqui de queda agressiva e não deu continuidade. O que eu sempre falo com vocês? Tentou romper, não conseguiu, preste atenção na reversão. Era isso que eu estava esperando que acontecesse no índice. E olha só, o ponto de indução. Olha só, a sua referência, o seu repertório comprador aqui. Claro que ele demorou muito, né, para conseguir sair dessa operação. Você tem uma operação aqui de um stop de 3 pontos. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de um stop de pelo menos 5 pontos. Seu alvo, minimamente 3 vezes o risco. Vou colocar um novo técnico aqui, 19 pontos, depois de muita luta, muita labuta. Quase, quanto tempo aqui? Quase 2 horas na operação. Você vai ter o resultado. O preço demorou muito, não estoparia e desenvolveu. Aqui fica uma lição para você que é mão de alface, viu? Com o preço começando a andar a seu favor e quer sair da operação. Você viu 11 pontos e pula fora. O mercado vai 11, voltou, deu um certo calorzinho, foi de novo, voltou a ter que se desenvolver. E obviamente foi até um pouco mais, né? Você conseguiria pegar ali no máximo dessa operação ali os 33 pontos. Bem legal, mas bem chato e travado também o pregão de hoje. Tirando e desconsiderando tudo isso, o gráfico do dólar para o pregão de amanhã está cheio de liquidez aqui. Você tem um rompimento da máxima. Essa é a estrutura que talvez a gente tenha que ficar bem atento aí para amanhã. O mercado fechou exatamente numa correção dos 50%, talvez nessa zona de troca de polaridade. Preste atenção, numa oportunidade de continuidade para o pregão de amanhã, uma microestrutura confirmando ou esse movimento aqui. Prestando atenção que talvez aqui foi esse belo inducement. Para quem conhece da forma do price action, análise gráfica aí, isso daqui é aquele movimento de exaustão. O mercado deu o último gás e reverteu. Então você pode pensar que aqui tudo pode ser sua referência de indução para batalhar essa ponta vendedora. No mais é isso, te espero do outro lado da tela. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!